Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula demite Nízia Trindade e anuncia Alexandre Padilha no Ministério da Saúde. Desaprovação de Lula atinge 60% no Brasil. Governo apresenta plano para identificar autores de emendas. Professor é preso após assediar aluna de 13 anos em Maceió. E os preparativos para o Oscar 2025. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente Lula demitiu a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que estava no cargo desde o início do terceiro mandato do petista. Ela será substituída pelo ministro Alexandre Padilha. Mudança no Ministério da Saúde. O Palácio do Planalto divulgou uma nota comunicando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu retirar Nízia Trindade do comando da pasta, função que desempenhava desde o início do terceiro mandato de Lula. O atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai voltar ao cargo que ocupou entre 2011 e 2014, a partir do dia 6 de março, quando está marcada a sua cerimônia de posse. De acordo com a Agência Brasil, a antiga presidente da Fiocruz cumpriu sua agenda no Palácio do Planalto em clima de despedida. Ao lado de Lula, Nízia anunciou uma vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. Primeira a falar, ela pediu que os secretários da pasta ficassem de pé para serem aplaudidos por seu trabalho e foi ovacionada por servidores presentes no evento. O Mais Médicos voltou para responder ao desafio de garantir. Um levantamento do Instituto Quest mostrou hoje que a desaprovação do governo Lula passou dos 60% em São Paulo e no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. A pesquisa ouviu mais de 6.600 eleitores em 8 estados. A pesquisa Quest foi contratada pela Genial Investimentos e foi feita entre os dias 19 e 23 de fevereiro com mais de 6.600 brasileiros, em 8 estados do Brasil, e mostrou que o governo Lula anda mal das pernas. De acordo com a pesquisa, a desaprovação do governo supera os 60% em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A aprovação também caiu mais de 15 pontos na Bahia e em Pernambuco, estados onde Lula venceu as eleições de 2022. Na maior cidade do país, a desaprovação de Lula também subiu. Foram 14 pontos de alta, chegou a 69%. A aprovação saiu de 43% para 29%. No Rio de Janeiro, o cenário também é parecido. Lá, 64% desaprovam o terceiro mandato de Lula e somente 35% aprovam a gestão do petista. Em Minas Gerais, o aumento na desaprovação foi ainda maior. Segundo o levantamento da Quest, 63% não concordam com a gestão atual, um crescimento de 16 pontos em relação à pesquisa divulgada em dezembro do ano passado. Para Felipe Nunes, diretor da Quest, o que explica a reprovação histórica é a percepção dos eleitores sobre a condução da economia no país e as promessas de campanha do presidente. Segundo ele, Lula não conseguir cumprir suas promessas e a forma como está conduzindo o governo produz frustração na população. O Congresso Nacional e o governo federal apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um plano de trabalho para garantir a identificação dos parlamentares que solicitam e apoiam as emendas. O texto foi elaborado após um pedido do ministro Flávio Dino. O plano de trabalho conjunto é voltado para garantir a identificação nominal dos parlamentares solicitantes e apoiadores das emendas, além de promover maior transparência e rastreabilidade na execução dessas emendas a partir do exercício de 2025. O documento pede uma padronização de dados com as informações estruturadas, facilitando a integração com o portal da transparência. O texto afirma ainda que será feita a identificação nominal dos parlamentares, solicitantes e apoiadores de emendas para ter um maior controle sobre a autoria das propostas. O plano também prevê ações e prazos específicos para a implementação das melhorias propostas, como modelos de atas e planilhas para aprovação e indicação de emendas de comissão e de bancada. Repasses anteriores também entrarão nessas novas regras. O foco será a transparência com a integração dos dados sobre os apoiadores das emendas. O deputado Gilberto Nascimento, do Partido Social Democrático, foi eleito presidente da bancada evangélica no Congresso Nacional.
Ele foi empossado nesta quarta-feira em um culto no auditório da Câmara dos Deputados. Ottoni de Paula era o outro nome cotado para a cadeira, mas a aproximação dele com Lula não foi bem vista nos corredores de Brasília. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece o programa Acredita Exportação para micro e pequenas empresas da categoria Simples Nacional. O objetivo do programa é facilitar a devolução de créditos de impostos já pagos em produtos exportados. O texto segue para análise do Senado Federal. E a equipe da ex-presidente Dilma Rousseff atualizou o quadro de saúde dela e disse que a alta médica deve acontecer nos próximos dias. A ex-presidente Dilma Rousseff, atual mandatária do Banco do BRICS, está internada em um hospital da cidade de Xangai, no leste da China. A informação foi confirmada por sua equipe, explicando que trata-se de um quadro de neurite vestibular, uma inflamação no nervo do equilíbrio. Uma nota enviada à AFP acrescenta que ela responde bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias. Seus assessores afirmaram que Dilma mantém suas atividades de trabalho à frente do novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai. A petista ocupa a presidência do chamado Banco do BRICS desde março de 2023, após ter sido indicada ao cargo pelo presidente Lula. Este é seu primeiro cargo de exposição pública depois do impeachment sofrido em 2016. O Brasil assumiu neste ano a presidência do BRICS, o bloco de economias emergentes que reúne também Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros países. Os mediadores do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas anunciaram que conseguiram chegar a um acordo para manter o cessar-fogo e finalizar a troca de reféns. Hoje, o dia foi marcado também pelo funeral de Shiri Bibas e dos 2 filhos dela, devolvidos mortos pelo grupo terrorista. Os países mediadores entre Israel e o Hamas alcançaram um acordo para trocar todos os detidos palestinos que deveriam ser libertados na semana passada pelos cadáveres de 4 reféns israelenses. O pacto foi acordado sob supervisão egípcia e o Hamas afirmou que faz parte da primeira fase do cessar-fogo na faixa de Gaza. No domingo, o movimento palestino acusou Israel de ameaçar o fim da trégua vigente há 5 semanas em Gaza ao atrasar a libertação prevista de mais de 600 presos palestinos. Israel justificou o adiamento pela forma que o Hamas tem encenado a entrega dos reféns desde o início da trégua, com militantes do grupo mascarados escoltando os israelenses até cenários decorados com frases do movimento islamista. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu denunciou os métodos como cerimônias humilhantes. Na semana passada, a devolução dos corpos de 4 reféns, entre eles 2 crianças, gerou especial controvérsia, porque o Hamas exibiu os caixões junto à imagem de Netanyahu com dentes de vampiro. Pelo menos 6 bebês recém-nascidos morreram na faixa de Gaza devido a uma onda de frio que atinge o território palestino. A Defesa Civil de Gaza informou que 6 bebês recém-nascidos morreram na semana passada na faixa de Gaza devido a uma onda de frio que atingiu o território palestino devastado pela guerra. 5 dos bebês morreram no norte da faixa e o 6º morreu na cidade de Khan Yunis, ao sul do território palestino. Embora o cessar-fogo em vigor desde janeiro tenha permitido a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza, centenas de milhares de palestinos continuam morando em barracas de campanha em vastas áreas destruídas por 15 meses de guerra entre o movimento islamista Hamas e Israel. Muitos moradores montaram abrigos improvisados nos escombros de suas casas e lutam para sobreviver durante o inverno, com temperaturas que chegaram a cair até 0 grau. A ONU alertou sobre a última chance para a solução de 2 estados no conflito palestino. As transformações em andamento no Oriente Médio representam o que pode ser a última chance para uma solução de 2 estados, um israelense e um palestino, disse uma autoridade da ONU, alertando em particular contra os pedidos de anexação da Cisjordânia ocupada. O Oriente Médio está passando por uma rápida transformação cuja escala e impacto são incertos, mas que representa uma oportunidade histórica, disse ao Conselho de Segurança a enviada da ONU para o processo de paz na região, Sigrid Kaag. A Ucrânia aceitou um acordo com os Estados Unidos para a exploração de recursos minerais no território. A assinatura oficial deve acontecer na próxima sexta-feira. A Ucrânia aceitou um acordo com os Estados Unidos para a exploração de recursos minerais em seu território
e pode assiná-lo já na próxima sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exige que a Ucrânia lhe dê acesso às suas terras raras como compensação pelos bilhões de dólares em ajuda para enfrentar a invasão russa. O acordo permitiria que os Estados Unidos explorassem conjuntamente a riqueza mineral da Ucrânia. A receita seria destinada a um fundo recém-criado conjunto para a Ucrânia e Estados Unidos, explicou o alto responsável ucraniano. Ainda segundo a fonte, o rascunho do acordo inclui uma referência à segurança da Ucrânia, como exigia o governo em Kiev, embora não forneça detalhes específicos sobre o papel dos Estados Unidos. Trump não respondeu diretamente quando perguntado sobre o que a Ucrânia levaria em troca e insistiu nas armas que Washington já forneceu ao país. O republicano promove uma reviravolta na política externa dos Estados Unidos desde que assumiu o cargo no mês passado, abrindo o diálogo com o presidente russo Vladimir Putin para pôr fim ao conflito na Ucrânia, enquanto ameaça os aliados tradicionais. A Ucrânia concentra cerca de 5% dos recursos minerais do mundo, mas nem todos são explorados ou facilmente exploráveis. Uma câmera registrou o momento em que um jato particular cruza a pista principal de um aeroporto em Chicago, nos Estados Unidos, no exato momento em que uma outra aeronave pousava. Na sequência, a aeronave comercial acelera os motores do avião e arremete. O piloto do jato foi intimado por desvio de conduta e não por obedecer também às instruções do controle de voo. Ninguém ficou ferido. O presidente suspenso da Coreia do Sul afirmou que o país enfrentou uma crise existencial quando ele declarou a lei marcial. Ele apresentou o argumento durante o julgamento de impeachment. O presidente suspenso da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, apresentou seu argumento final no julgamento que pode removê-lo do cargo. O antigo procurador-geral disse que o país estava enfrentando uma crise existencial em dezembro, quando declarou a lei marcial, revogada pouco depois pelo parlamento, removendo-o do cargo. Forças externas, incluindo a Coreia do Norte, juntamente com elementos antiestatais dentro de nossa sociedade, estão trabalhando juntos para ameaçar seriamente nossa segurança e soberania nacional. Após várias semanas de audiências tensas no Tribunal Constitucional de Seul, 8 juízes vão definir o destino do presidente suspenso e vários observadores esperam uma decisão em meados de março. Se o impeachment for aprovado, a Coreia do Sul terá que realizar novas eleições presidenciais em 60 dias. Suk-yeol está preso desde janeiro por acusações de insurreição, pelas quais pode ser condenado à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte. As buscas pelo avião desaparecido da Malaysia Airlines foram retomadas. A aeronave sumiu há 11 anos quando voava da Malásia para a China, com 239 pessoas a bordo. A empresa de exploração marinha Ocean Infinity retomou as buscas pelo avião do voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido em 2014 em uma viagem entre Kuala Lumpur e Pequim. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Locke. Em primeiro lugar, saúdo a proatividade da Ocean Infinity em enviar seus navios para aquela área para começar a busca. Esta, é claro, uma notícia muito positiva para os parentes mais próximos. A maioria deles está ansiosa para que a busca seja retomada. O Boeing 777 desapareceu dos radares em 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo, incluindo 153 de nacionalidade chinesa. O ministro não especificou quando as buscas foram retomadas pela Ocean Infinity e disse que os detalhes sobre a duração da missão ainda não foram negociados. O governo da Malásia anunciou no final de dezembro a aprovação de uma nova busca pelo avião desaparecido misteriosamente há mais de uma década. As novas tentativas vão explorar uma nova área de quase 15 mil quilômetros quadrados no sul do Oceano Índico, onde acredita-se que é mais provável que o avião tenha caído. 46 pessoas morreram após um avião de transporte militar sudanês cair em uma área residencial. O acidente ocorreu em meio à guerra entre o exército regular e as forças de apoio rápido, que lutam pelo controle da capital do país desde 2023. E pelo menos 18 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas após um ônibus cair em uma vala no leste da Tailândia.
De acordo com as autoridades, os freios do veículo falharam e o motorista perdeu o controle. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as equipes de resgate no local. E o Chile registrou um enorme apagão nesta semana. Mais de 20 milhões de pessoas foram afetadas. E na madrugada desta quarta, a energia voltou para 90% das residências. O Chile recuperou na madrugada desta quarta-feira a energia elétrica em 90% das residências do país, afetado por um apagão em massa na maior parte do território, causado por uma suposta falha no sistema elétrico. Em pleno verão, 95% dos 20 milhões de chilenos enfrentaram um corte incomum no serviço por várias horas. A emergência obrigou o governo a decretar um toque de recolher entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã. Em Santiago, o corte no serviço levou à evacuação do metrô e milhares de pessoas tiveram que caminhar durante horas para chegar em casa sob uma temperatura de 30 graus Celsius. As aulas foram suspensas para quase 300 mil estudantes. Cenas de pânico foram registradas. A imprensa divulgou vídeos de pessoas presas em elevadores ou em atrações de parques de diversões. Este foi o apagão mais grave registrado no Chile desde 2010, quando grande parte da população ficou sem o serviço devido a uma queda na rede de eletricidade na região de Biobío. O governo rapidamente descartou a possibilidade de um ataque ou boicote contra a rede de fornecimento de energia. A polícia prendeu um colombiano no aeroporto de Cartagena com mais de 400 doses de cocaína na peruca, avaliadas em mais de 10 mil euros. Ele planejava viajar para Amsterdã, capital da Holanda. Apreensões de drogas em aeroportos acontecem diariamente em todo o mundo. Mas no terminal de Cartagena, na Colômbia, a polícia foi surpreendida pela engenhosidade do traficante. Abordado por agentes, o homem que pretendia viajar para Amsterdã, na Holanda, tinha mais de 400 doses de cocaína em sua peruca. A Polícia Nacional no aeroporto e seus controles através da Direção de Antinarcóticos. A Polícia Nacional no aeroporto, por meio de sua divisão antinarcóticos e controles de segurança, identificou um indivíduo tentando embarcar em um voo de Cartagena para Amsterdã por meio do perfil do passageiro. Um de nossos especialistas traçou o perfil do indivíduo e o submeteu ao procedimento necessário. Por meio de um scanner e uma busca pessoal, descobriu-se que ele usava uma peruca, contendo mais de 220 gramas de cocaína, que pretendia contrabandear para o país. Esta operação é um golpe para os lucros criminosos, já que as drogas apreendidas têm um valor estimado em mais de 10 mil euros em território europeu. Mais de 10 mil euros em território europeu. De acordo com as autoridades, operações desse tipo são conduzidas em sua maioria pelo clã do Golfo, que busca financiar suas atividades ilícitas exportando narcóticos para várias partes do mundo. Detido, o homem foi entregue ao gabinete do Procurador-Geral da Colômbia. E no próximo bloco, a polícia prende braço direito de Fernandinho Beiramar e um professor é preso após assediar a aluna de 13 anos em Maceió. E o calor que atinge grandes cidades brasileiras tem gerado novos desafios para moradores, autoridades e prestadores de serviço. Em São Paulo, uma concessionária pintou de branco os trilhos para refletir a luz solar e reduzir o calor no aço e também diminuir o risco de descarrilamentos. A cada dia de calor intenso no Brasil, os trens ficam expostos a um novo risco. As altas temperaturas, que alcançaram um recorde em 2024, podem deformar os trilhos e causar descarrilamentos, como aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro, um incidente que não deixou feridos. Mas uma concessionária de São Paulo acredita ter encontrado uma solução: pintar os trilhos de branco para refletir a luz solar e reduzir o calor no aço. De acordo com o engenheiro Alan Santana de Paula, gerente de manutenção da Via Mobilidade, concessionária privada que opera 2 linhas metropolitanas, temperaturas de até 60 graus Celsius já foram medidas no trilho. Nessa temperatura, o trilho pode deformar e criar aquilo que a gente chama de flambagem, né? Ele deforma e deixa de ficar paralelo e começa a fazer ondulações. E isso é perigoso para a circulação de trens, né? Pode no limite causar um descarrilhamento. No ano passado, a empresa detectou 20 pontos com algum grau de deformação durante momentos de altas temperaturas. O procedimento adotado então foi reduzir a velocidade para garantir segurança e, em outros casos, interditar a via.
A escolha por pintar os trilhos veio após testes conduzidos pela concessionária. O pintado baixou 6 graus a temperatura. Então, e 6 graus é relevante, né? Então a gente resolveu adotar essa técnica, né? Mapeamos os pontos e agora estamos executando essa pintura para reduzir os eventos indesejados do excesso da temperatura nos trilhos. O objetivo da empresa é pintar 35 quilômetros de trilhos até o final de fevereiro, mas para isso foi preciso superar desafios. O dispositivo para fazer esse trabalho, por exemplo, teve de ser criado do zero, porque não existia no mercado. Uma caminhonete adaptada para poder andar sobre a linha férrea e que aplica uma tinta branca nos trilhos ao mesmo tempo. O rapper Oruan foi preso em flagrante na manhã de hoje por abrigar na casa dele um foragido da justiça. Ele foi solto logo em seguida após assinar um termo. O artista foi alvo de uma operação deflagrada na manhã de hoje, sendo investigado por ter atirado em um condomínio em São Paulo no final do ano passado. Segundo a polícia, ele foi indiciado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, por ter colocado em risco a integridade física de diversas pessoas. Na mansão do jovem, a polícia encontrou Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por organização criminosa. O homem portava uma pistola 9mm, com kit rajada e munição. Oruan é filho de Marcinho VP, preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico, apontado pelo Ministério Público como um dos chefes do Comando Vermelho. O delegado Moisés Santana Gomes, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, afirmou que Oruan declarou não saber que o amigo era foragido da justiça. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Roger de Oliveira Fernandes, um dos responsáveis pelo atentado contra uma delegacia em Caxias. Ele também é apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade Parque das Missões. Ele estava foragido desde 2022. Segundo a polícia, o criminoso tentou fugir dos policiais, mas perdeu o controle, caiu da moto e acabou preso. Ainda de acordo com os investigadores, o Geraldão é o braço direito do traficante Fernandinho Beiramar, um dos chefes do Comando Vermelho na comunidade e estava foragido desde 2022. Roger de Oliveira também é apontado como um dos responsáveis pelo atentado a uma delegacia de Campos Elíseos. De acordo com a polícia, esse ataque aconteceu para resgatar 2 presos, Rodolfo Manhães Viana, o Rato, apontado como chefe do tráfico da Vai Quem Quer, e Wesley de Souza, braço direito de Rodolfo. Durante o ataque, 4 policiais reagiram a tiros e conseguiram impedir a invasão. 2 deles foram baleados. A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou imagens que mostram a adolescente Stephanie Vitória, de 13 anos, sendo perseguida por um homem momentos antes de desaparecer no início do mês. João das Graças Páchola foi preso em flagrante e confessou o crime. As imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram a adolescente de 13 anos, Stephanie Vitória, sendo perseguida por João Graças, de 54 anos. A jovem desapareceu no dia 9 de fevereiro. João, que era vizinho da vítima, confessou ter matado a adolescente e ocultado o corpo e foi preso em flagrante. O homem foi indiciado por ocultação de cadáver, crime de feminicídio e ainda homicídio com qualificadora de asfixia, uma vez que ele mesmo confirma que matou a garota dessa forma. De acordo com o delegado, a pena de João pode passar de 40 anos. A polícia afirmou também que João das Graças disse que ofereceu uma carona para a adolescente e a esganou porque ela teria dado um tapa no rosto dele. Ele está detido no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. Um professor de educação física foi preso em flagrante por suspeita de assediar uma aluna de 13 anos dentro de uma escola em Maceió, a capital do Alagoas. Segundo informações, o homem colocou a mão dentro da roupa da adolescente e tentou tirar o sutiã dela à força. De acordo com informações da Delegacia de Combate aos Crimes contra Criança e Adolescente, a prisão ocorreu após denúncia feita por um conselheiro tutelar, que compareceu ao local acompanhado da vítima e da mãe da estudante. Segundo a polícia, a vítima relatou o abuso à diretora da escola, que chamou o conselho tutelar e a polícia. Após o registro da ocorrência, os policiais se deslocaram para a unidade de ensino e realizaram a prisão do professor. Em nota, a Secretaria da Educação de Alagoas disse que o profissional suspeito do crime foi afastado das funções e assim permanecerá enquanto durar a investigação. A pasta disse ainda que foram adotadas providências de acolhimento à vítima, prestando todo o apoio necessário.
E a seguir, ações da Tesla caem 9% em Nova York, vendas na Europa despencam 45%. E ainda os preparativos para a cerimônia do Oscar. Autoridades e especialistas discutiram em Brasília a emergência climática. O cientista e climatologista Carlos Nobre alertou que o planeta está muito próximo de ultrapassar os chamados pontos de não retorno. Autoridades e especialistas discutiram a emergência climática. O encontro ocorreu em Brasília. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, participou do evento. Que queiram ou não queiram os juízes do negacionismo climático, a questão da mudança climática, da emergência climática está instalada na realidade do mundo e do nosso país. O cientista e climatologista Carlos Nobre alertou que o planeta está muito próximo de ultrapassar os chamados pontos de não retorno. O ano mais quente há 125 mil anos, 2024, 1,55 graus mais quente. Mas se a gente atingir 1,5 graus agora, se não voltar mais, e nós continuarmos com essas metas, nós atingiremos 2,5 graus ou mais em 2050. Bom, esse é um ecocídio planetário. Atingindo 2,5 graus, nós vamos disparar um monte dos pontos de não retorno. Eu vou dizer só dois aqui muito rapidamente. O pior para nós brasileiros, a Amazônia. Nós vamos perder a Amazônia. O Brasil se prepara para a cúpula do clima COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. As ações da Tesla caíram 9% na Bolsa de Nova York, em meio aos trabalhos de Elon Musk no governo norte-americano. E na Europa, as vendas da empresa caíram 45%. As ações da Tesla, fabricante de veículos elétricos, caíram 9% na Bolsa de Valores de Nova York, com a reação dos investidores às vendas decepcionantes na Europa e a forte incursão do diretor Elon Musk na política. A companhia vendeu menos de 10 mil unidades na Europa no mês passado, uma queda de 45% em relação ao ano anterior. A queda das ações fez com que a capitalização de mercado da empresa voltasse a ficar abaixo de $1 trilhão, algo que não acontecia desde novembro. Musk assumiu um papel de destaque no governo dos Estados Unidos como assessor do presidente Donald Trump sobre o corte de gastos na administração federal. Ele também expressou forte apoio a líderes políticos de extrema-direita na Europa, inclusive na última eleição na Alemanha, o que atraiu críticas de alguns políticos europeus. O preço das ações da Tesla disparou após a eleição nos Estados Unidos em novembro, devido à confiança dos investidores de que a proximidade entre Musk e Trump poderia ajudar nos negócios. Os fracos números de vendas na Europa parecem ter abalado este otimismo, pelo menos por enquanto, e levantaram preocupações de que o que pode ser popular nos Estados Unidos venha a prejudicar o sucesso da empresa em outros lugares. O chefe austríaco americano Wolfgang Puck revelou alguns pratos que vão compor o cardápio da festa oficial do Oscar. Os preparativos para o Oscar estão a todo vapor. Este ano, a grande premiação do cinema vem chamando a atenção especial dos brasileiros depois que o longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi indicado em 3 categorias. A expectativa é grande pelos vencedores de melhor filme internacional e melhor atriz, que pode dar a estatueta a Fernanda Torres. Mas nos bastidores, muita gente trabalha para receber estrelas do cinema em uma noite de luxo e glamour. Para a festa oficial pós-Oscar, o Governor's Ball, um cardápio especial está sendo preparado. Temos 100 pessoas que trabalham todos os dias, é realmente uma equipe muito grande. E então temos 400 pessoas na sala de jantar. Quantos pratos estamos fazendo todos juntos? Temos de 30 a 40 peças, elas são secretas, ele vai te contar sobre isso. Mas também há quase 34 itens de sobremesa. Então continuamos, quase 70 pratos entre salgados e doces. O menu está sendo pensado para agradar a todas as estrelas de Hollywood, incluindo as vegetarianas.
As pessoas comem diferente agora. Temos muitos pratos vegetarianos, muitos pratos de massa. Então fazemos o tortellini com o recheio de cogumelos duxelle, que é realmente delicioso se alguém for vegetariano. Temos algumas berinjelas de Yunnan para eles. Fazemos uma paella de vegetais. Para aqueles que não conseguirem colocar as mãos na estatueta dourada, réplicas de chocolate serão servidas aos convidados. A grande festa do cinema acontece no domingo, dia 2 de março. E os indicados ao prêmio e também jornalistas estiveram reunidos em um jantar em Los Angeles. 5 dias antes da cerimônia de entrega dos Oscars, os indicados para os prêmios se reuniram para um jantar reservado em Los Angeles. Em um ano normal, a academia celebraria um grande jantar para os indicados com a presença da imprensa no início de fevereiro, mas neste ano o evento foi cancelado após os grandes incêndios florestais que devastaram Los Angeles. Em vez da tradição, um jantar menor foi organizado de última hora, que deu uma chance para os convidados colocarem o papo em dia ao final de uma longa e cansativa temporada de premiações. O jantar contou com pedidos da presidente da academia, Janet Young, para que os astros que subirem ao palco para receber os prêmios não se estendam nos discursos da vitória. Ela pediu que os protagonistas da festa falem por no máximo 45 segundos. A estrela brasileira Fernanda Torres se fez presente no evento e encontrou com as concorrentes Demi Moore, estrela de A Substância, e Mickey Madison, de Anora, que a imprensa especializada coloca como favorita para levar a estatueta de melhor atriz. A cerimônia de entrega dos Oscars vai ser realizada no próximo domingo em Los Angeles. E no próximo domingo, a atriz brasileira Fernanda Torres vai em busca do principal troféu do cinema mundial. Conheça agora um pouco da história de Fernanda Torres. Descarada, multifacetada e sucesso nas redes, Fernanda Torres é um patrimônio da cultura brasileira que o mundo começou a conhecer com o sucesso de Ainda Estou Aqui. O filme, dirigido por Walter Salles, sucesso de bilheterias no Brasil com mais de 4 milhões de ingressos vendidos, conta a história de Eunice Paiva, uma mulher que desafiou a ditadura militar brasileira após o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva. Nascida em 1965 no Rio de Janeiro, Fernanda cresceu em meio às tensões do ambiente da ditadura, que lembra como uma preocupação de uma família de artistas. Ela é filha dos atores Fernando Torres, que morreu em 2008, e Fernanda Montenegro, consagrada atriz, que também faz uma participação em Ainda Estou Aqui, como Eunice acometida pelo Alzheimer. Fernanda Torres estreou no teatro aos 13 anos e na televisão aos 16. Aos 20, foi a primeira brasileira a ganhar o prêmio de melhor interpretação feminina em Cannes, pelo papel em Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986, em que interpreta uma jovem que se submete a um jogo psicológico com um ex-parceiro. Reconhecida pela versatilidade, Torres também deu vida a personagens de enorme popularidade na televisão, como a Vani de Os Normais e Fátima de Tapas e Beijos. Décadas de carisma exposto nas telas, onde fez milhões rirem com intensidade e irreverência tanto na ficção quanto em entrevistas, fizeram com que ela conquistasse uma nova camada de popularidade com memes na internet. Mas o lugar de Torres na cultura pop coexiste com um certo perfil intelectual. Além de atuar, ela é escritora e em 2013 publicou o primeiro romance, Fim, bem recebido pela crítica e pelo público. E olha só, daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da noite, o Corinthians terá um grande desafio pela frente. O Timão vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela, na Neoquímica Arena, valendo a permanência na Copa Libertadores da América. E amanhã a gente mostra todos os detalhes. E o Diário de Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Uma boa noite e até amanhã.